Você crê em Deus, sabe que tem que tomar uma posição, já visitou igrejas, mas não consegue se firmar? Por fim, você fala que se você tem Deus no coração, você não precisa ir para a igreja, mas no fundo, você sabe que precisa. Por que isso acontece? A solução está em você entender um conceito simples, mas que às vezes se perde. Mas eu vou te explicar e esse entendimento vai te ajudar a resolver esse problema. É a depravação total. Desde a queda de Adão, a humanidade está contaminada pelo pecado e não consegue buscar a Deus. Por causa do pecado, a gente não consegue compreender as coisas espirituais, não consegue agradar a Deus, obedecer. A gente está morto espiritualmente. Não tem nenhuma área da nossa vida que não esteja contaminada pelo pecado. As nossas vontades, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso corpo, tudo. Só o Espírito Santo tem o poder de transformar uma mente e fazer com que essa pessoa busque a Deus. Mas ainda assim, ela vai pecar. Porque quando a gente é tocado pelo Espírito, a gente passa pelo processo de regeneração. E aí a gente entra no processo de santificação aqui na Terra, enquanto aguarda o processo de glorificação, que só vai acontecer no céu, que é a gente, de fato, não ter mais pecado. Isso significa que a gente vai continuar pecando mesmo estando na igreja. E eu sei que isso é frustrante muitas vezes, cair no pecado, cair no mesmo pecado. Às vezes a gente tá cheio de expectativa para melhorar de vida, passar a agradar a Deus e aí a gente cai de novo. Mas lembra do que Deus disse pro apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Paulo disse que por causa desse motivo ele podia ficar feliz nas fraquezas, porque quando ele estava fraco, ele entendia que era aí que ele estava forte. Presta bem atenção, quando a gente peca e a gente se sente até constrangido de orar, é aí que a gente reconhece quem a gente realmente é. E mesmo quando a gente não se sente assim, constrangido por causa do pecado, ou quando a gente não lembra de algum pecado tão aparente, a gente continua sendo pecador. Por que eu tô falando isso? Porque quem não se firma na igreja porque acha que vai ter que andar na linha, ficar no plumo, quando se firma pelo motivo errado. Se você já teve firme desse jeito, na verdade você estava desviado lá dentro, porque você estava confiando na força do seu braço. Lembra da parábola do publicano e do fariseu? O publicano batia no peito pedindo a Deus misericórdia e não ousava nem olhar para cima. E o fariseu orava de pé, batendo no peito, agradecendo por não ser pecador como ele. O perfeccionismo religioso te tira de viver o processo de santificação, que é quando Deus vai trabalhando ponto a ponto nos seus pecados, na sua personalidade, no seu jeito, nos seus pecados mais escondidos que talvez ninguém vê, mas ele vê. A gente deve sim ter compromisso em lutar contra os nossos pecados, mas com essa consciência de que não são as nossas próprias forças que vão nos fazer vencer. E quando a gente acerta, também não é a gente, é puramente a graça de Deus nos livrando de nós mesmos. É o Senhor dando pra gente condições de resistir ao pecado, que é a única coisa que a nossa carne sabe fazer. Então o foco não tem que ser eu preciso parar de pecar para estar na igreja, e sim andar no Espírito, como tá em Gálatas 5. Então não deixa a sua mente ir por um caminho orgulhoso de ficar pensando: ah não, quando eu for pra igreja eu quero ir certinho. Primeiro eu vou me consertar, porque quando eu for eu quero ir mesmo. Não quero ser igual o fulano que vai e faz isso e aquilo. O fulano tem as lutas dele, você tem as suas. Esse pensamento de querer se acertar e ficar certinho na igreja não te torna mais correto do que ele. Só Deus é que sabe a sinceridade de cada coração e se aquela pessoa tá de fato comprometida em lutar contra os pecados dela. Ou se realmente ela tá de hipocrisia, mas isso não cabe a nós, e sim a Deus. Esse mesmo perfeccionismo que a gente tem com a gente tem com os outros. E aí entra 90% dos motivos pelos quais as pessoas abandonam as suas igrejas, que é por causa dos outros. Essa exigência que eu falei que a gente tem com a gente mesmo não chega nem perto da exigência que a gente tem com os outros. Multiplica por 10. Quando a gente cai, às vezes a gente pode até pensar: ah, poxa, errar é humano, mas quando é o outro, esquece. Por mais que a gente esteja careca de saber que a gente está na igreja por Cristo e não pelos outros, tem coisa que parece que pra gente é inaceitável. Nossa, não, isso, tudo menos isso. Deus perdoa, mas eu... Como se a gente fosse mais santo que Deus, né? Tipo, ah, tudo menos isso eu não aceito. Sendo que o próprio Deus perdoa, como é que a gente tem a pachorra de não perdoar? Claro que os que estão na igreja devem lutar diariamente contra os seus pecados. Mas como a gente já viu, o processo de santificação só termina na glorificação, o que não vai acontecer com ninguém aqui nessa terra. Então se você é um terráqueo morador desse planeta e você tá numa igreja, é só questão de tempo para você se aborrecer com alguém. De novo, não tô dizendo que a gente deve se conformar com o pecado, tanto os nossos quanto os dos outros, de seguir nesse pensamento fatalista de errar é humano, todo mundo é pecador e que se dane. Quem vive pecando e permanece no pecado, a Bíblia fala que não conhece a Deus. O pecado na vida do que busca a Deus é um acidente, não um percurso planejado. Jerry Bridges, aqui nesse livro Pecados Intocáveis, diz que a gente tem uma responsabilidade dependente na luta contra os nossos pecados.
O agir é totalmente de Deus, mas a gente tem a responsabilidade de buscar e clamar por isso. Então é com esse entendimento da depravação total que você vai saber que você vai passar 10, 20, 30 anos dentro da igreja e vai continuar pecando, você e os outros ao seu redor. Nossas expectativas devem estar em Deus, no Senhor Jesus. Para complementar esse conteúdo, eu te convido a assistir esse vídeo. Creio em Deus, preciso ir à igreja? Espero que esse vídeo tenha sido útil, que Deus te fortaleça nessa caminhada. Se inscreve aqui para não perder as próximas reflexões. Um abraço e tchau!